Olá, mais uma entrevista para o canal Empoderando Mulheres a partir dos 50. Toda semana, neste canal, sempre na segunda-feira, nós liberamos uma entrevista. E a entrevista é feita com o objetivo de trazer mulheres que estão na ativa, que estão trabalhando, né, que estão acima de 50 anos, né, com 60, 70, 80, 90, mas que estão na ativa e que possam servir de exemplo, de inspiração para muitas outras mulheres que nesse período de pandemia ficaram aí tristes, um pouco depressivas, sem saber como fazer, sem dar vazão à sua criatividade, né? Sem também em busca daquele sonho, né? Que quis realizar, mas achou que a vida passou, o tempo agora é tarde, que não realizou ainda. Então eu sempre trago uma pessoa, né, que está no contrário disso, para que a gente possa ver quantos exemplos de pessoas que têm, né, de mulheres que estão nesse dinamismo, que estão trabalhando, que estão aí, né, na vida, né, produzindo e mostrando tudo aquilo que elas são capazes de criar. E hoje eu vou falar com uma mulher guerreira, né, uma pessoa muito inspiradora, ela é de Cuiabá, ela é escritora, é poetisa, e ela, durante a pandemia, ela lançou, né, escreveu e lançou durante a pandemia 5 livros no ano de 2020. Olha só o potencial dessa pessoa, né? É Janete Manacá. Tudo bem, Janete? Oi, boa noite, Maria. Tudo bom? Prazer em estar aqui com você. Prazer é meu, Janete, seja bem-vinda, boa noite. E olha, estou muito feliz que você aceitou vir aqui bater esse papo conosco, falar um pouco, né, da sua história, do seu trabalho, de todo esse potencial que você tem para criar, né, e que inspiração, né, durante a pandemia, você ter toda essa produção e lançar, que presente que é para a gente poder ter um livro seu, né, ter contato com essa sua poesia, com a sua história. Janete, para que as pessoas do nosso canal possam te conhecer um pouco mais, conte um pouco da sua história. A gente pode te conhecer nesse sentido? Claro, claro, sim. Então, eu nasci no Paraná, no norte do Paraná, num povoado rural. Eu sou filha de camponeses, não eram donos da terra, mas eram pessoas que cuidavam da terra, plantavam e dividiam com o patrão metade, né? Então, desde criança, eu conheço o trabalho na lavoura, porque também ajudei, não só vivenciei, vivi nesse lugar, mas também trabalhei, né? Meu pai morreu, eu tinha 7 anos e meio, minha mãe com 39 anos, 5 filhos, eu sou a terceira desses 5, né? E ela teve que assumir tudo aquilo, e o mais velho tinha 12 anos, e para sobreviver todo mundo teve que ir trabalhar na roça. E ali na roça, trabalhando na roça, a gente era regido pelos 4 elementos, pelas estações, pelas fases da lua. E o meu grande amor a essa grande deusa, essa grande realeza, que é a mãe de todas as mães, que é Gaia, a Terra, começa aí, em tenra idade, né? Trabalhando na lavoura. E lá, definitivamente, as estações eram bem definidas, né? E as pessoas seguiam rigorosamente a fase, o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de tudo que era para fazer poda no jardim, por exemplo, eles seguiam as fases da lua. Isso era muito interessante. E eu fui ali convivendo com isso e me apegando a tudo isso, né? Fui uma criança que viveu uma segunda infância. O que seria essa segunda infância? Trabalhar para ver o alimento na mesa, para poder comer. Mas não tenho trauma nenhuma desse momento. Foi um tempo que fortaleceu muito a minha criança interior, né? Uhum. Tanto que hoje, nos momentos de pandemia, onde eu busco força? Eu busco força nessa criança, que naquela época não tinha muita noção da coisa, mas já conseguia sobreviver em meio àquelas diversidades que se tinha, né? Uns tinham tanto, outros não tinham nada, mas era o que eu conhecia e era o que me fazia feliz. E, por sorte, eu tive pais muito cuidadosos, muito amorosos. Eu vivi num tempo que não se conhecia competição. Era um tempo que, por exemplo, ia vir chuva e os lavradores, né, os camponeses eram muito ligados nessa coisa do tempo. Eles sabiam quando a chuva chegava, então se alguém tinha a colheita por fazer e fosse demorar um tempo, poderia perder tudo. Os vizinhos ali da redondeza juntavam todos e era dia e noite colhendo para ninguém perder.
E era muito interessante que, no final, dava tudo certo, ninguém perdia nada, colhia-se tudo. Tanto que eu tenho dificuldade para competir. Eu acho que competição não é uma coisa legal, porque eu aprendi lá na infância, porque lá a gente vivia as relações primárias, sabe? Eram pessoas umas ajudando as outras, e éramos felizes dessa forma de ser. Era uma relação colaboradora, né, e não competidora. E nesse trabalho Exatamente. colaborativo, todos ganhavam, todos se ajudavam e, né, iam juntos. Eu gosto também, desenvolvo muito projetos assim, colaborativos, né, onde o grupo possa crescer junto, todo mundo, né, também não gosto de competição, tenho uma dificuldade muito grande, sou muito criticada porque eu faço muito trabalhos sociais, eu faço muita curadoria gratuita, e as pessoas falam, nossa, você tem que cobrar, você atrapalha a gente, porque depois eles vêm conosco e ninguém quer pagar, porque você faz sem cobrar. Eu falo, olha, eu sei compartilhar, né, e pedir a colaboração das pessoas para que a gente monte e faça esse trabalho. Né? Eu também distribuo bastante, né, eu sei diferenciar quando é um trabalho que eu preciso, né, estou ali vendendo aquele trabalho, desse trabalho eu vou tirar benefícios para a minha vida, que a gente precisa sobreviver, e quando é trabalho colaborativo, para que as pessoas cresçam juntas, né, cada um dá um pouco de si e a gente faz o evento acontecer. E eu acho que isso é muito bonito, você falar aí me lembrou, de que cidade do Paraná você é? Eu sou de um povoado chamado São Martinho, que pertence à Rolândia, Paraná, vizinho de Londrina, ali. Então, pertinho de onde eu nasci também. Eu nasci em Colorado, Paraná também, uma cidadezinha pequena, né, mais próxima a Maringá do que Londrina, né? Mas, né, é muito interessante, porque enquanto você falava, me veio a minha infância também, colhendo algodão, plantando milho, né, e as pessoas se reunindo. Então, toda essa narrativa sua, né, me remeteu à minha infância, exatamente no norte do Paraná, né, nas fazendas onde, né, o meu pai também, né, a minha família trabalhava. Janete, eu saí muito cedo de casa porque eu queria estudar e eu fui para o convento com 13 anos porque a minha proposta de vida era estudar. E você, depois dessa fase, né, como foi a vida da Janete? Pois é, a vida da Janete foi toda assim, diversificada. Eu não segui o tempo certo de escola, eu tinha 8 anos quando eu fui alfabetizada, mas como eu tinha que trabalhar, eu estudei o primeiro e o segundo ano, saí da escola para trabalhar na roça, para a gente se manter, né, a família se manter. Eu volto a fazer o supletivo de primeiro grau já com 14 anos, né? Depois eu faço admissão para o ginásio, aí não tinha curso para seguir, depois uma carreira universitária, porque sempre foi meu sonho. Eu fiz contabilidade, que não tinha nada a ver, mas eu consegui passar no primeiro vestibular na Universidade Católica de Arapongas, na época para educação física, e eu descobri que eu estava com taquicardia, um problema seríssimo no coração, um simples exame ali do médico de educação física, né, uma segunda prova de habilidade, né, física. E ele detectou, e eu fui fazer o tratamento, por sorte eu conheci um médico que fez um tratamento bacana, e em um mês eu estava bem. Mas aí eu não pude mais assumir a vaga, porque a universidade não se responsabilizava pela minha questão de saúde, né? Então eu comecei a fazer letras, mas era 1979 essa época, mas eu não me identifiquei, né? E aí em 1981 fui para Campinas, vivi um pouco em Campinas, vivi um pouco em Curitiba e acabei vindo para Mato Grosso, que foi a minha sorte. Mas deixa eu voltar lá na minha infância ainda, uma outra coisa que eu acho interessante ressaltar, as mulheres da minha infância, que são tão ressaltadas na minha poesia, além de Gaia, né, a mãe das mães, aquelas mulheres lindas que eram as benzedeiras, as rezadeiras, as parteiras, e a própria minha mãe, né? Eu, por exemplo, vinha conhecer médico físico mesmo com mais de 20 anos, porque até então todas as casas tinham lá a sua farmácia viva, que era a sua hortaliça com ervas curativas, né? Sim. E isso eu faço questão até hoje meus tratamentos são homeopáticos, são florais, são terapias integrativas, tudo aprendido na infância. Eu cheguei ao mundo pelas mãos de uma parteira, tenho muito orgulho disso, de ter vindo na hora certa, no momento realmente que eu quis vir, e de lembrar daquelas grandes mulheres que acompanham. Eu sempre sinto que eu trago dentro de mim todas aquelas mulheres que eu olhava com aqueles olhos admirados, aquelas mulheres imensas, fazendo suas alquimias nos fogões de lenha, eram chás, eram doces,
eram pãozinhos, eu até fiz uma poesia esses dias falando dos pãezinhos, a minha mãe fazia pão, para aqueles forros de barro, para assar em cima da folha da bananeira, e no final, para agradar as crianças, ela fazia uma pombinha, um pãozinho pombinha, e aí ela finalizava com um olhinho de pimenta do reino. Olha só que lindo. E aí eu lembrando, né, nesses dias de pandemia, eu fiz essa poesia, e aí teve muita identificação, as pessoas, nossa, minha mãe colocava feijão, olha, minha mãe só colocava o palito de fósforo para fazer o furinho. Eu falei, então, as crianças da nossa região lá do Paraná, a gente tem, assim, tudo, uma coisa muito parecida, né, que são esses costumes, né, tudo Por muito exemplo, parecido. eu também nasci, né, através de uma parteira. Naquela época, minha mãe não ia ao hospital, né? E eu via muito, né? A gente acompanhava também. Quando nascia uma criança, era aquela festa, né? Ficava todo mundo reunido na casa, enquanto a parteira estava lá fazendo parto, depois trazia a criança para a sala e apresentava para todo mundo. E aí tocavam sanfona, batiam palmas e dançava, e tinha aquela festividade toda com a chegada de uma criança. Então, todos os vizinhos comemoravam, né, junto com a família. E eu acho isso uma coisa muito bonita. E naquela época, os compadres, né? E as comadres, então, batizava e daí tinha, né, reunia aquelas crianças, e aí todo mundo, os padrinhos traziam presentes, e cada um tinha o seu padrinho ali, né, no nascimento de uma criança, eles também lembravam a todas as outras crianças, né, porque estavam todos juntos ali com seus padrinhos, e chegando mais uma criança. Então, nossa, você me trouxe várias lembranças e momentos bonitos da minha infância, né, e nesse interior do Paraná, na região norte do Paraná. Que coisa linda, né? Lembrar tudo isso, reviver, né? Este momento. Sim. E a minha mãe também era bezendeira, essa parte dos chás. Acho que a gente tem muita coisa que nos liga, né? E acho que na energia, na maneira de falar, na criatividade, no convívio, né, para distribuir aquilo que você traz de melhor e de criativo com as pessoas, eu me identifico bastante com essa sua, né, com essa sua busca, com essa trajetória toda aí. E eu acho muito lindo, você tem aqui o nome dos seus livros, né, Tecelã de Memórias. Nossa, que coisa linda. Né? Os títulos já são muito sugestivos, né? E aqui é uma narrativa. Do que você fala, Janete, no Tecelã de Memórias? Tecelã de Memórias, eu falo de tudo aquilo que alimentou a minha vida desde a infância. Eu conto, inclusive, tem algumas narrativas autobiográficas que eu conto as minhas próprias histórias, né? Meu pai era músico, tocava toda noite. A gente morava numa casa no meio do pasto, aquelas casas de chão batido, coberta com tábua, pequenas tabuinhas, né? Uhum. Então, noite cheia, a gente toda sentada ali no quintal, ele tocava violino e contava muita história de assombração. Então, eu sempre digo que eu fui uma pessoa de muita sorte, uma pessoa muito privilegiada por ter os pais que eu tive. Porque num tempo em que a gente conhecia praticamente colo materno, eu sempre digo isso, porque isso fez muita diferença na minha vida. Eu conheci o colo paterno, e isso me fortaleceu para a vida, sabe? Meu pai era extremamente amoroso. Ele chegava da roça, ele punha um em cada perna, assim, ele cantava com a gente, cantava. Ele era imensamente amoroso, ele era um autodidata, ele fazia violino e ele tocava violino, né? Hoje tem uma sobrinha neta minha que está seguindo essa carreira tocando violino. Ela está com 11 anos, ou 9 anos, e ela já tocando violino, né? Que eu falo assim, puxou o avô, né? Eu não conheci nem avô, nem avó do lado materno, nem do lado paterno, e eu sinto essa ausência em mim, né? E eu sou muito parecida. Minha mãe, antes de morrer, uns 3 anos antes dela morrer, já tem 11 anos que ela faleceu, um dia ela disse para mim, você parece muito a sua avó na tua forma de se vestir, porque eu sou completamente eu. Você não vai nunca me ver com roupa de etiqueta, mas assim, as roupas que eu invento e as costureiras entram na minha e a gente faz, né? Uhum. Costura o meu sonho. E ela disse que a minha avó era muito parecida comigo no vestir. E eu trazia muito aquela coisa de cultivar pedras, de gostar de chá, e isso eu tinha herdado do meu avô paterno. Quando ela diz isso, eu me senti identificada dentro da família, porque sabe aquela coisa de você não se identificar, gente, eu sou tão diferente, da onde que vem isso, né? Quando ela diz isso, foi maravilhoso, porque foi identificação total, porque eu sentia que eu era diferente, me sentia bem com essa diferença, claro, nunca me senti deslocada.
Mas era muito diferente. Aí eu falei, ah, tá, puxei lá longe, mas puxei alguém, né? Por fato de não ter conhecido. E isso é muito bacana. Uhum. Aí você fez letras, depois você, quando chegou em Cuiabá, trabalhou como professora? Não, eu não cheguei a fazer letras, né? Eu fiz, tranquei o curso, porque logo eu vim embora. Em Cuiabá eu fiz, o primeiro curso meu foi em 1986/1, eu fiz serviço social. Eu pego um momento muito rico dentro das faculdades, porque era o final da ditadura e os professores chegavam dentro da sala de aula com muita sede para falar. Então a gente viveu assim, acho que foi o melhor período. Eu peguei uns professores assim que, sabe aqueles professores que você nunca mais na vida esquece? Eram eram luzes que nos conduziam, gente. Eles eram mais do que professores, eles eram mestres. Uhum. Aí depois eu fiz comunicação. Comecei a fazer educação artística, mas exigia muito porque você tinha que ter conhecimento da teoria musical. Era um curso de licenciatura, né? Mas exigia muito. Então, nessa época, eu fiz vestibular para comunicação, fui para comunicação e deixei educação artística. E no final, em 2012, eu sempre gostei desse universo da universidade, né? Em 2012, eu voltei para fazer filosofia. Olha só. Foi um curso que eu fiz com muita paixão mesmo, no tempo certo, tudo bonitinho. Então, assim, porque eu sou muito inquieta, sabe? Eu quero estar sempre produzindo, eu quero sempre estar fazendo alguma coisa. E também, assim, eu tive muita sorte de ter amigos sonhadores. Eu não tive nenhum amigo, assim, que não cultivou sonhos, que não gostasse, que não tivesse sonho, pelo menos, assim, milhares de sonhos, porque todos os meus amigos tinham e eu também tinha, né? Então, era muito bacana isso, porque um alimentava o sonho do outro, a gente discutia muito. E a universidade, ela te propicia essa coisa de você sonhar grande, né? Porque todo mundo, tanto que meu sonho, depois que eu terminei comunicação, por exemplo, era fazer cinema em Cuba. Mas como, né? Eu tinha família que dependia de mim, e, nossa, era um sonho fazer cinema em Cuba, né? Fazer cinema em Cuba. Mas não deu certo. Falei assim, mas é bom que sobra um pouco, a gente já leva para outra vida, né? Porque os meus sonhos realmente são muitos. E Janete também, né, essa multipotencialidade, né? Você faz muitas coisas, né? E você estudou, você sempre gostou de fomentar tudo isso, né? E aí você se aposentou, né? Trabalhando no serviço social? Não, eu na verdade trabalhei mais na área de comunicação. Eu me aposentei em 2017 com 61 anos. 61? Não. 2017, 61 anos, na verdade. Porque 61, que eu aposentei em dezembro de 2017 e em março de 2018 eu lancei meus 3 livros, meus primeiros 3 livros. Então, eu faço sempre questão de dizer a minha idade, a idade que eu lancei os meus primeiros livros, porque eu conheço pessoas que com 40 anos acham que não vale a pena fazer uma faculdade, acham que não vale a pena realizar um sonho. Eu acredito que para realizar sonho não tem idade, gente, não tem idade. Aliás, são os sonhos que nos movem e nos dão muita saúde física e mental, inclusive, né? E eu, com essa minha inquietude, eu vou mesmo, não tem medo, não. Eu vou, falo, o máximo que tem é um tombo. O tombo você não passa do chão. Então, as possibilidades de ir além desse tombo é muito maior do que você levar um pequeno tombo, né? E, na verdade, é muito engraçado, porque eu sempre gostei da arte em geral, teatro, da música, da dança, mas a literatura, embora eu sempre escrevesse, né, comecei escrevendo carta para as pessoas que não sabiam, né, escrevia as cartas, quando vinha a resposta eu que lia, escrevendo discurso na escola, dia do professor, dia da bandeira, essa coisa toda. Poesia veio depois, né? Mas eu não tinha esse desejo de escrever poesias, de fazer livros de poesia. Foi um episódio que me aconteceu 5 anos antes de aposentar, uma perseguição política lá, um assédio, na verdade, né? E eu comecei a escrever loucamente, sabe? Quando você chega em casa, você bota a cabeça no travesseiro e você não sabe se vai acordar viva, taquicardia, sendo perseguida por bobeira, né? Porque o serviço público, você sabe da tua obrigação. Então, as pessoas que vêm exercer seu cargo político, que tentam tirar proveito disso e ficar perseguindo, não tem porquê, até porque essa questão da competição, nunca consigo entender isso. Acho que competição não leva a nada.
Mas, enfim, só para esclarecer, que o que me curou nesse momento, que a minha médica, inclusive, ela me deu um ansiolítico. Quando eu li a bula, eu falei, misericórdia, que eu não vou tomar isso. E Olha aí só. eu entrei na homeopatia, né? Eu tomei florais e foi escrevendo. E aí eu percebi que quando eu escrevia aquilo que me tocava, que me machucava, eu me esvaziava, era uma catarse. Então, tanto que o livro, Quando a Vida Renasce do Caos, eles são poesias muito densas, porque são poesias que passaram por uma catarse. Eu fiz uma catarse, cada poesia daquela eu me curei um pouco, né? Aí, no final, é o livro do início ao fim, ele foi curativo, mas eu percebo isso dentro da trajetória. No final, eu falei, gente, eu tenho um livro escrito com a minha história, a história da minha perseguição. Então, tudo que está ali dentro é pesado, porque ele faz parte de uma limpeza física, mental, emocional. Você fez uma Aí eu catarse, percebi, né? Você fez uma exatamente, catarse, e aí esse assédio moral que você sofreu, você se curou, deixando as letras saírem de dentro, e nisso você ia tirando também a sua angústia, né? exatamente, foi muito isso, sabe? Por isso o meu grande desejo, quando as pessoas falam assim, Janete, já dá para você ir para uma academia, você já tem 10 livros. Falei, gente, eu nunca escrevi com essa vaidade. Eu troco a periferia pela academia. Não estou dizendo que não gosto da academia, tá? Uhum. Pelo contrário, meu sonho é ir para uma periferia. Eu vim da periferia, quero que meu trabalho retorne para a periferia, né? Uhum. Porque para mostrar para as mulheres que ela não tem que ser apenas uma leitora, ela também pode ser alguém e outros vá lê-la, né, depois. E muito mais que isso, ela pode trabalhar a sua opressão, a sua violência doméstica por meio da poesia, sabe? Sim. Abra o coração, despeja junto com as letras, sabe? Deixa sair assim, e limpando, né? Então, entrou a pandemia, não consegui concretizar esse trabalho, mas eu estou elaborando, é algo que está muito vivo dentro de mim e que eu quero realizar com certeza, com certeza. Se foi bom para mim, será bom para outros. Eu acho que isso eu tenho que compartilhar. Ai, que lindo, viu? E como é bom, né, ter essa conversa com você, né, trazer você aqui para você contar tudo isso. Quantas pessoas estão em casa, né? Pode ter aquele sonho lá guardado, mas, né, acha que é tarde para fazer, é tarde para começar, né? Você, na verdade, não tinha, mas na hora veio a necessidade, você abraçou, né, com todas as forças aquilo que você pôde, porque saiu de dentro de você. Então, de repente, aí você não tinha esse sonho consciente, mas quando você começou a fazer letras lá atrás, pode ser que algo já, né, te encaminhava para isso, mas você foi para outras. Na verdade, você buscou a comunicação, e a comunicação está bem ligada à expressão artística, né? Então, acho que o escrever, a poesia, o colocar para fora, tem tudo a ver com essa trajetória toda que você percorreu. Fala um pouco da sua criança interior que está presente, que você, né, com essa criança você comemora as pequenas coisas e vai aprendendo. Para você, é difícil lidar com a tecnologia, é difícil aprender, né, lidar com o Canva, lidar com essas coisas que vão aparecendo agora? Olha, não vou dizer para você que é fácil como é para a geração de hoje, porque eu sou da geração do rádio. Eu sou da era do rádio, quando o rádio tinha um destaque, um lugar especial dentro da casa, né? Depois eu assisti ao advento da televisão, que também chega e ocupa um lugar especial na sala, né? Então, essa questão de quebrar espaços, que é uma teoria que o McLuhan já trabalhava na comunicação, que nós seríamos uma aldeia global, né? Nós já somos essa aldeia global. Hoje você fala em tempo real, em qualquer parte do país. Claro que as crianças dessa era são muito mais conectadas. Sim. Eu não tenho medo, mas eu digo assim, que eu sou um pouco mais lenta, mas eu faço, eu vou. Até porque não dá para você viver mais sem isso. Você vive com isso, você está um pouco atrasada. E a gente precisa acompanhar a tecnologia. Não sou só eu, não. Eu tenho uma amiga que é poeta também, que ela tem 87 anos, e ela também mexe, ela me manda música, ela canta, ela grava áudio e manda para mim. 87 anos, gente. Olha que Porque gato. mexer, ela manda pelo WhatsApp, mas também é uma tecnologia que tem muita gente que não sabe mexer, né? Uhum. O Canvas, por exemplo, eu falo que é um presente para minha criança interior. Claro que ela não tinha isso, ela jogava pedrinha, ela pulava amarelinha, passava anel, brincava de roda, sentadinha no chão, escutava casos de assombração, histórias de assombração.
ela fazia teatro baseada nas histórias que se contavam para ela, porque era muito ligada nisso, né? Mas essa criança me traz essa força dizendo, não, a gente tem que seguir o que existe, a gente tem que se aproveitar daquilo que está aí, né? Por que você vai deixar de aproveitar dessas benesses, né? Se é para racionalizar, para sistematizar o tempo. Então, não vou dizer que eu sou expert, mas eu tenho conseguido trabalhar assim, dentro disso, sim. E eu gosto muito da tecnologia, eu acho fantástica, gente, eu acho fantástica. Gosto demais. Então, já que você falou na criança anterior, vamos falar um pouco da Valentina, a menina que brincava com o vento. Olha que coisa linda. Onde você foi buscar essa inspiração aí? Essa inspiração é da própria Valentina mesmo. Valentina é uma criança inquieta, é uma criança curiosa. Ela nasceu em Cuiabá, mas a mãe dela é uma professora rural, né? Dava lá no campo, e ela viveu por um bom tempo lá no campo, e foi essa menina, na época, até quando eu estava meio adoentada, passando por essas dificuldades no meu serviço, nas férias, eu passei um mês lá no sítio, e eu tive o prazer de ver a Valentina, como ela se comunicava. A boiada passava em frente à casa dela, ela sabia o nome do vaqueiro, ela falava, bom dia, seu fulano, ela era pequenininha, bom dia, seu fulano. Ela subia aquela estrada de chão, abria a porteira, subia na porteira, ela brincava nas lagoas, ela subia nas árvores, então ela dava milho para as galinhas, para os pintinhos. Então, eu falei, eu vou escrever essa memória dela para quando ela crescer, para ela ver, né? E também, na verdade, é para incentivar o cuidado da mãe natureza. Né? Mesmo brincando, tem que se preservar esse cuidado. Porque quando eu falo de Gaia, as pessoas não conseguem entender o que é que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que o maior exemplo de amor que nós temos é essa deusa, é a mãe das mães. Porque tudo que nós temos vem dela. Inclusive, os nossos sonhos estão edificados sobre o seu corpo. As nossas casas, né? Os nossos... A arquitetura dos nossos trabalhos, tudo está sobre essa mãe. Então, por que não cuidar dessa mãe? Por que esse descaso? Por que por que desmatar? Por que matar os animais? Colocar como esporte matar os animais que vivem ali na floresta? Né? Por que desviar o curso natural dos rios por conta de ganância? Por quê? Sabe, chega um momento que ela não aguenta mais, ela não vai aguentar mais. Eu fico preocupada quando essas placas tectônicas voltarem novamente, a gente vai ter, sim, problemas na Terra, porque a Terra está muito mexida. E eu sofro demais quando, tem uns 3 anos que um amigo meu viajou para o interior, e ele me mandou a Terra toda furada por causa de garimpo, essa contaminação de mercúrio nas águas, as pessoas se sentindo dona, porque eles chegam cerco, eles colocam uma arma na cintura, aí é comércio ilegal das coisas, é prostituição, é o caos, né? É o caos que se instala ali por falta de políticas públicas, vão chegando, vão se amontoando, achando que são dono, e vão degradando todo um corpo de que ele depende desde quando ele nasceu. Não consegue entender. Aí, eu me lembro que uma vez meu amigo mandou, ele trabalha no INCRA, ele trabalha com poços artesianos, então eles estão sempre nessas áreas onde pode abrir, dentro desses acampamentos que se tornam assentamentos, né, do MST, e ele mandava as fotos, e eu chorava muito, mas eu não tinha controle do meu choro, eu falava, mas o que é que está acontecendo comigo? O que é que está acontecendo comigo? E aí, quando vinha 2, 3 poesias em seguida, eu me acalmava. Vinha poesia, vinha música e tal, e eu sei que eu não estou tão sozinha, porque agora com essa pandemia eu conheci tanta gente, inclusive conheci pessoas que falam do que eu falo também, porque eu achava que eu estava muito solitária falando sobre a Terra, né? Porque as pessoas não conseguiam compreender que essa Janete aí, né? E a minha produção, como você sabe, também é independente, né? Porque tem muita gente ainda produzindo livro e achando que dá para ganhar dinheiro. Eu me lembro muito, assim, muito nitidamente que um dos cursos que eu fiz quando podia fazer, né, presencial, um artista lá de Belo Horizonte, um escritor de Belo Horizonte, que é um dos escritores que tem os livros infantis mais lindos que eu acho, perguntaram, a primeira coisa que os alunos perguntaram se ele ganhava dinheiro. E ele, na época, estava com mais de 60 livros publicados. Ele é tradutor de inglês, ele é professor da universidade e ele é jornalista. Ele falou assim, agora que eu às vezes ganho, mas eu sou isso, isso e isso.
Inclusive, ele que fez toda a reportagem da tragédia de Mariana, e ele escreve um livro infantil chamado Um Dia Já Fui Rio. Ele é, assim, um fenômeno, né? Um fenômeno. E aí, quando eu comecei a escrever e ser independente, as pessoas falavam assim, por que você não abre uma editora? Ou por que você não segue uma editora? Porque você sabe, né? Se não tem uma editora, as pessoas não dão muito valor. Mas ela não perguntou em momento nenhum se eu estava feliz sendo independente. E eu estou muito feliz. Eu ganho dinheiro? Não. Eu não ganho dinheiro. Eu ganho o prazer de estar junto com aquelas pessoas que fazem a leitura e que falam para mim, de repente, Janete, a letra está muito pequena, eu não leio porque a letra é pequena. Janete, essa letra é uma letra que meio suja, tal. Janete, isso. Então, eu tenho um público bem restrito, um público pequeno, mas um público fiel. Então, quando eu vou entregar o livro, que é eu que estou fazendo isso nessa quarentena, né, porque não deu para lançar presencial, porque quando lança presencial eu vendo até razoavelmente bem. Mas eu vejo o olho deles brilhando, eles querem conversar, eles querem saber como que isso acontece, como que é isso. Eu fico tão feliz, eu falo assim, gente, eu não estou fazendo mais do que dinheiro. Dinheiro pode ser uma consequência de todo um trabalho que eu venho fazendo. Sabe? Não que eu descarto que eu tenha problema de lidar com dinheiro, não é isso. Mas o prazer imediato que eu tenho é esse sorriso, é esse olhar brilhante, é a pessoa dizer para mim assim, olha, ontem quase deixei queimar o arroz lendo seu livro e tal. Você quer uma coisa mais linda do que essa? Aí as pessoas, você tem que concorrer, você tem que ter prêmio. Não, gente, o que é prêmio para você? O que é? Eu vou levar, quando eu morrer, eu vou levar esses prêmios que a sociedade coloca e que as pessoas se engrandecem tanto de ter. Não estou negando também, tá? Não estou negando, só estou contando o outro lado da história, que é o que eu vi. Né? Que isso me satisfaz, quando eu falo assim, olha, eu quero esse livro com a letra um pouquinho maior, porque os meus leitores usam óculos, eu quero esse papel mais, o Pollen Bold, que é um papel mais envelhecido, ele parece um papel sépia, porque ele não tem reflexo com a luz, os meus leitores isso atrapalham. Então, eu procuro fazer aquilo com que não vá atrapalhar o prazer dele com a leitura. Né? Então, eu mesma faço, né? Desde selecionar a pessoa que vai pintar a capa, se tiver ilustração, selecionar o ilustrador, selecionar a pessoa que vai fazer a revisão, a editora, quem é que vai editorar esse livro, o tipo de letra eu que escolho. É assim, sabe? Eu consigo participar de todos os detalhes. É puxado, mas é prazeroso, é muito mais prazeroso. Dá mais trabalho acompanhar tudo isso e ajudar a escolher, ou dá mais trabalho a distribuição depois? Olha, é um trabalho, mas é um trabalho amoroso, sabe? Porque você está lidando com algo que você gosta de fazer. E quando você vai distribuir, você está encontrando com pessoas lindas. Que fala da satisfação que aquelas letras, né, aquela ciranda de letras que forma a poesia, está trazendo na vida dele. Então, eu não diria que é trabalhoso, é um trabalho amoroso, é um trabalho que me realiza, é um trabalho que eu gosto, faço com muita alegria. Muitos escritores hoje, né, são escritores autônomos, né, eles precisam... na verdade, eles fazem tudo isso pelo prazer mesmo de fazer, de distribuir, de estar em contato com as pessoas, né, de saber para que endereço vai mandar, de enviar para aquele endereço. E eu percebo que, né, tem muitos, né, eu conheço inúmeros autores que eles são independentes, que eles fazem esse trabalho. E acho que é um trabalho engrandecedor, bonito, e por mais que você faz sozinha, você precisa da gráfica, você precisa de outras pessoas, e você está ali colaborando, porque você contribui, né? Nada disso é grátis, né? Tudo muito caro, né? E você está ali contratando esses serviços também. E para ser um escritor e fazer isso, você acaba tendo que ser uma empreendedora, né? Do seu próprio ofício, né? Exatamente. E eu acho que ser empreendedor hoje é isso, é você descobrir uma coisa que você gosta de fazer, acreditar e levar em frente. Né? Isso é empreender, né? Dentro daquilo que você gosta. Se a gente ficar esperando a oportunidade aparecer, o outro, uma editora grande que me descubra, né? Você vai deixar de sonhar, deixar de ver os seus livros aí na mão de tantas pessoas que vão pegar para ler.
né? As suas histórias, né? Sendo contadas e lidas por tantas crianças. Você fez esse livro infantil aí, que agora acho que é o primeiro, né? Que você fez infantil? Foi o primeiro, então, eu não tenho interesse de entrar nessa área da literatura infantil, porque ela é muito laboriosa, ela é muito cara, ela sai muito caro. Um livro infantil, por exemplo, de 20 e poucas páginas, ele sai o preço praticamente de um livro de 130 páginas, né? Uhum. Eu fiz esse e eu fiz um sobre a minha vizinha, a Júlia. A Júlia, nós tínhamos uma árvore aqui plantada na calçada, e essa árvore linda dava flor o ano inteiro, e eu, para trabalhar a ecologia com as crianças, eu dizia que a árvore era mágica. E ela levou muito a sério, ela tem 9 aninhos, ela levou muito a sério essa questão, tanto que quando a nossa árvore começou a secar, e a gente não sabia o que fazer, ela falou assim para mim, tia Janete, parece que a nossa árvore está indo embora. Eu falei assim, eu também acho que está indo embora, e eu já chorei. Ela falou assim, eu já chorei também. Ela falou assim, mas ontem eu toquei flauta para ela. Eu falei, sério, Júlia? Falou, sério, daqui a pouco eu vou tocar de novo, se você quiser ver. Eu falei, eu quero. Aí chegamos lá, e ela estava aprendendo flauta, acho que sozinha, e ela ainda não sabia de cor as notas, era a Ode de Alegria de Beethoven, ela estava tocando. Aí chegou lá, pôs o caderninho no pé da árvore e começou a tocar a música. E eu achei tão bonitinho, eu gravei ela tocando. E aí eu escrevi A Flautista e a Árvore Mágica. A Roberta, que está fazendo, lá da editora Globo, né? Ela está fazendo para mim, ele está para chegar, eu acho. Ela é muito, uma pessoa muito linda. E ela acho que está para mandar. E a menina que fez os desenhos, que fez a ilustração, foi a primeira ilustração. Olha, então, o bonito é isso, é você também oportunizar outras pessoas que gostam, né? Uhum. E ali você já vai fazendo uma parceria. Então, além do prazer, tem um aprendizado por trás disso, né? E além do aprendizado, você oportunizar outras pessoas e você até pagar para isso, né? Assim, antes de aposentar, eu trabalhei 5 anos fazendo uma poupança para investir nisso. Quando eu consigo pagar o que eu investi, já dá para eu fazer novamente um outro, entendeu? Uhum. Eu não fico contando com lucro, porque quem conta com lucro parece que você fica... Eu acredito que uma coisa é consequência da outra. Sim, sabe? O aprendizado da Janete, de quando começou, claro que eu fui usada, que as pessoas me fizeram de boba, claro, mas tudo isso eu agradeço hoje, porque eu já superei, eu já aprendi. Superou, aprendeu e está aí, lançando 5 livros de uma vez só, numa pandemia, e já começou, né, lançando 3 de uma vez, então, assim... eu acho que toda essa sua dedicação e toda essa conversa aqui vai ajudar a esclarecer muitas pessoas, e eu espero que ajude você, que tem esse sonho de escrever, a descruzar os braços, vamos lá, né? Traz esse sonho aí e coloca para o mundo, né? De repente, todo mundo pode acompanhar, ver, escutar as suas histórias, ler as suas histórias, isso é muito bonito. Janete, as pessoas que quiserem comprar seu livro, onde que elas podem te encontrar? Elas podem me encontrar no Instagram, Janete Manacá, né? No Instagram ou no Facebook. É a única forma de me encontrar. É fácil. Joga lá, Janete Manacá, o perfil está público, e lá no Instagram também o perfil é público. Então, todos me acham lá. Tá. Só para lembrar, de onde veio Manacá? Então, Manacá não é meu sobrenome. Foi muito louco, porque onde eu nasci, eu sempre fui rodeada do manacá, além daquele cheiro gostoso que ele tem, que ele dá uma florzinha, é o manacá de jardim, né? Mas tem também o manacá da serra, quando eu cheguei aqui, eu descobri que é um grande antibiótico. Então, a menina fez a numerologia, uma menina que eu nem cheguei a conhecer. Foi muito engraçado, porque foi uma outra que falou, ela fez, aí ela mandou a numerologia, falou assim, olha, o Janete Manacá, porque os dois, tanto o Manacá como o Janete, tem o signo de escorpião, né? Eu sou escorpião. Aí eu fiz, além de que o Manacá é um grande antibiótico, e eu muito ligada à terra, falei, nossa. Aí ela falou assim, ainda perguntei para o meu amigo, se tiver um espetáculo lá que Janete Manacá está apresentando, se chama a atenção, você assistiria? Ele disse, eu assistiria. E aí eu gostei logo de cara do nome, ficou, e o nome pegou. Se eu falar que o meu nome é Janete Ferreira da Silva, ninguém sabe quem é Janete Ferreira da Silva, é Janete Manacá. E esse nome, ele foi mudado para o teatro, porque eu também sou atriz, com DRT, tudo, né? Ele está marcado lá na minha carteira profissional, tudinho, o registro profissional de livro, tudinho. Então, é um nome legal. É lindo. Eu fiquei curiosa. Então, foi isso. Foi feito pela numerologia. E eu escrevi o Manacá então eles colocaram.
Então, Janete, estamos aqui há quase uma hora de conversa. Muito bom conversar com você, né? É um bate-papo maravilhoso. Eu quero te agradecer de todo o meu coração, né, por você vir aqui conversar conosco. E gostaria que você deixasse uma mensagem para a gente encerrar essa nossa conversa aqui. Eu deixo uma poesia chamada Agora, que tem tudo a ver. Pode ser? Opa, claro. Então tá. Agora. Salve, rainha, deusas, mulheres aladas. Não deixe que seu corpo, seu templo sagrado, seja contaminado com mágoas, dores, ressentimentos. E sua relação consigo mesma é divina e deve ser regida com amor e bem-querer. O melhor momento para realizar o grande sonho da sua vida, independente da sua idade, é agora. Não há mais tempo para temor. Não alimente o ontem nem o amanhã. Se tem sonhos a realizar, esse é o momento. A única certeza que se tem é desse instante. Seja exageradamente feliz. Ame-se. Não tenha medo de ousar. Você merece. E se achar que aqui na Terra é pouco para realizar todos os seus desejos, não se esqueça. Você tem toda a imensidão. Voa, se expanda, se expresse. A sua voz te pertence. Dê a ela uma exuberante sonoridade. Incendeie o mundo com a sua alegria, com seu vigor. E, se necessário for, ponha a coroa na cabeça, exerça a sua realeza, com seu amor, sua ousadia e sua bondade. Se precisar de ajuda, conte com a sua criança interior. E vá sem competições, porque estrelas não competem. Elas somam a luminosidade e expandem lindamente para toda a humanidade. Nossa, que lindo! Olha, palmas para você e as minhas reverências também. Que coisa linda, Janete. Muito obrigada. E a vocês que estão em casa e quem vai assistir, né, essa entrevista, muito obrigado, né, pela essa entrevista, esse momento com a Janete. Para todos vocês, força, esperança. E coloquem para fora, né? Exerçam aquilo que vocês têm vontade, têm sonho, queiram exercer. Janete, um beijo, muito obrigada, né? Gratidão. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. E eu gostei muito de conversar com você, de rever você, essa mulher bonita, empoderada, que eu tive o prazer de conhecer o ano passado e desenvolver, né, um trabalho tão lindo juntos, um trabalho incrível que está aqui dentro do meu coração reverberando. Que lindeza! Parabéns para você, grande mulher, minha reverência também. E um beijo a todos aqueles que forem assistir o vídeo. E se alguém tiver interessado no livro também, entre em contato comigo. Foi um prazer, Maria. Muito, muito, muito agradecida. Prazer foi todo meu. E, ó, beijo no seu coração e carinho na alma.